Qual é seu maior momento? Quebrei algo, mas o consertei o suficiente para que não pareça quebrado até que outra pessoa o use. Tornou-se uma brincadeira no trabalho que eu quebrei as coisas. Uma vez quebrei uma coisa, mas desde então meus colegas têm gostado de culpar tudo mais que quebra em mim em brincadeira. Acrescento, não de uma forma intimidadora. Um dia, fui abrir uma gaveta que abrigava um caixote do lixo e o painel inteiro saiu na minha mão. Ele estava solto de qualquer maneira, o que aconteceria em algum momento, mas eu não estava com disposição para o olha. Ela quebrou alguma coisa de novo. Então eu recoloquei o painel o suficiente para que ficasse no lugar. Mais tarde, um colega foi abrir a gaveta e o painel caiu. Aproveitei a oportunidade para envergonhar esse colega por tê-lo quebrado. Não peguei. Ainda sou conhecido por quebrar as coisas. Fizemos um buraco em uma porta com um sofá enquanto tirávamos um amigo de seu antigo apartamento. Um saco de papel, um pouco de cola e um pouco de tinta acrílica. Mais tarde estava como novo. Eles receberam o depósito de segurança de volta. Algumas semanas depois estávamos conversando sobre isso e surgiu que um amigo diferente tinha uma família que trabalhava para uma empresa de mudanças local. O cliente que se mudou para o apartamento bateu na mesma porta e abriu o buraco. O cara da empresa de mudanças aparentemente fez um trabalho de remendo semelhante. Não sei o que aconteceu depois disso, mas eu gosto de pensar que 15 anos depois há uma camada de papel naquela porta com cerca de 10 camadas de espessura. Estava observando a irmãzinha que tinha 6 anos na época e ela subiu por uma janela teste pequeno para peito cerca de 3/4 de uma história para cima ponto e prontamente caiu. Até agora tudo bem ponto até que ela viu seu antebraço direito um bom 20 graus fora do lugar. Depois ela se assustou. Eu a meti lá dentro. Limpei. O braço ainda está uma bagunça. Parei de chorar, mas ainda doía e lhe dava o briefing de que ela se metia em problemas por estar lá fora e eu me metia em problemas por não vê-la de perto o suficiente. O plano, quando a mãe parar na mercearia, eu ajudo a começar a trazer as malas para dentro e você vem do lado da casa indo mamãe. Mamãe, você estava tirando uma bola de basquete da encosta e caiu da parede de contenção. Você teria que vê-la. Mas absolutamente plausível. Funcionou como um encanto. Mamãe era enfermeira. A levou para as urgências para conseguir um gesso. Voltou super dopada. E ninguém em apuros. Fizemos a confissão anos depois. Costumava trabalhar em uma farmácia no laboratório fotográfico há cerca de 15 anos. Eles têm aquelas portas de dobradiças duplas para chegar atrás do balcão. Mantiveram-na aberta enquanto eu passava para a encaixa. E não perceberam que a porta rachou da dobradiça enquanto eu a segurava. Fiquei ali por um momento sem saber como responder até que ouvi o caixa chamar o gerente para a frente. Colocaram a porta de volta no lugar como se estivesse fechada. Equilibrada de pé, pressionada na vertical contra a dobradiça. O gerente se levanta e vai empurrá-la para abrir, lançando-a para a frente e batendo contra a máquina fotográfica. Ele ficou atordoado e eu me virei do que estava fazendo para gritar: gerente, o que você fez? Ela nunca percebeu que estava quebrada antes de chegar lá. Quando eu tinha 10 anos, peguei emprestados chinelos de dedo favoritos de minha mãe. A alça quebrou enquanto eu estava no playground. Então eu entrei na sala de arte e colei de volta com a cola de Elmer. Mesmo eu de 10 anos pensei que o concerto não iria durar. Mas por Deus, durou. Tenho 37 anos de idade e recentemente perguntei a ela se alguma vez se quebraram. Ela disse que ainda as tem, mas acho que as confundiu com outro par porque eu não as vi em nenhum lugar. Independentemente disso, ela os usou até eu ir para a faculdade e eles nunca se quebraram. Na implantação, eles nos colocaram em um hotel e nós tínhamos uma suíte que usamos como sala comum. Uma noite, depois de muitas cervejas, um cara de 250 libras me atacou ao acaso. Caímos na cama quebrando a estrutura de madeira, fazendo com que ela caísse no chão. Nós a escoramos de volta e fingimos que estava tudo bem. Alguns dias depois havia outra tripulação passando por ela. Então eles colocaram alguém naquela sala comum para dormir. O cara entra no quarto, joga sua bolsa sobre a cama, que imediatamente se desfaz novamente. Nós fingimos não saber nada e fizemos o cara dizer à recepção que ela quebrou a cama com sua bagagem. Meus pais estavam fora da cidade e eu estava pintando minhas unhas na sala de estar. Acredito que eu tinha cerca de 23 anos. Um globo de polimento caiu sobre a mesa de madeira escura. Eu tinha uma toalha de papel com removedor e agarrei-a super rápido, quase orgulhoso de mim mesmo. Peguei o polimento antes de cometer um grande erro. Errado. Eu limpei a mancha com o removedor de polimento. Pensado rapidamente,
Troquei a mesa lateral com a do outro lado da sala e coloquei a lâmpada em cima dela. Os pais não são os mais sábios. Minha mãe encontrou a mancha removida cerca de 1 ano depois. Presume que fosse minha irmã mais velha. Eu costumava trabalhar no serviço de alimentação. E parte do trabalho era aspirar a área de refeições. Os aspiradores eram frequentemente quebrados. E a gerência decidiu que se você fosse pego com o vácuo quebrado, seria demitido no local. Não importa se já estava quebrado e se você o estava trazendo para ser consertado. Quebrado e em sua mão significa despedido. Ponto final. De qualquer forma, eu fui muito rápido no conserto do vácuo furtivo. Era um trabalho ruim com múltiplas violações trabalhistas, mas eu precisava desse trabalho. Na maioria das vezes o vácuo funcionava o suficiente para terminar meu turno se eu me escondesse fora do alcance da câmera o tempo suficiente para usar meu canivete para cortar o cabelo da escova do batedor ou apenas segurar o cabo de uma maneira particular para que ele não puxasse para fora. Também aprendi como substituir os plugs muito rápido sem que ninguém visse. Esse conjunto de habilidades acabou sendo muito útil para meu próximo trabalho. Mas ainda assim foi ruim da parte daquele empregador despedir pessoas por relatar equipamentos defeituosos. Há um bom tempo atrás eu tinha um carro alugado e o risquei. O carro estava vermelho. Fui e encontrei uma garrafa de esmalte em Dollarama que combinava quase exatamente cuidadosamente preenchida com o esmalte. Consegui devolvê-lo sem que eles notassem. Nem na época nem mais tarde. Se eu tivesse deixado aquele esmalte como está, provavelmente teria ficado preso pagando para ter o carro completamente repintado. Em vez disso, custou-me $1 pelo esmalte. Aparentemente, os lugares alugados não se importam. Tive de retocar uma locação. Recebi a tinta correspondente de um fornecedor, mas mesmo assim parecia muito ruim. Eles nunca disseram nada. Troquei então por outro carro porque eu tinha estendido até o comprimento máximo alugado. O que eles me deram era vermelho e parecia ter sido retocado com esmaltes. Perguntei ao cara quanto cobravam por isso. Ele disse que normalmente, se a empresa diz que ainda pode ser alugado, eles simplesmente seguem em frente. Este pensamento tinha retoques e arranhões por toda parte. Eu me certifiquei de tirar fotos e depois disse ao cara que não estou pagando nada por danos, mesmo que eu estrague tudo isso. Um dia, eu estava em casa doente da escola. Nosso cão nunca foi permitido subir as escadas e por isso tivemos um portão para bebês nas escadas. Bem, tropecei e derrubei o portão. Doug aproveitou sua chance e subiu as escadas e correu diretamente para o quarto de meus pais, onde passou a ter os zoomies na cama deles. O que foi engraçado. Seu momento de glória foi mijar por todos os travesseiros. O que não foi o maior momento ou não da minha vida até aquele ponto. Procedeu para arrancar todos os lençóis e travesseiros e jogá-los todos na lavagem com cerca de 2 horas de antecedência antes de a mãe chegar em casa. Leve-os para o quarto e junte o quarto. Mas perceba que agora está muito limpo. Então eu pego a roupa suja de seus cestos e a esfrego por toda a cama e enrolo um pouco para roncar e enrugar tudo. Depois aspirei o tapete para me livrar das impressões do cachorro e coloquei em seus chinelos para colocar suas pegadas de tamanho no padrão deixado para trás pelo rolo. O crime perfeito. Até hoje eles nunca suspeitaram de nada e dormiram em travesseiros encharcados de urina de cachorro por quem sabe por quanto tempo. Porque eu fui rápido o suficiente para tirar tudo. Graças a Deus pelo OxyClean. Um dia, enquanto viajávamos com minha família, meu irmão e eu decidimos dar uma olhada na varanda de nosso quarto de hotel. Havia 2 portas que podiam se abrir, mas uma delas tinha uma maçaneta em vez de um puxador. Meu irmão puxou-a com tanta força que parte dela ficou na mão dele. Naquela mesma noite, compramos uma supercola e a colocamos para que, mesmo quando a puxamos, ela não saísse. É verdade. Mal tiramos a cola de nossas roupas, mas nosso objetivo foi alcançado. Ninguém notou a pequena rachadura nela. Meu pai estava saindo da cidade quando eu estava no colegial, então decidi convidar alguns amigos para vir aqui. Eu lhes disse na sexta-feira de manhã. Na sexta-feira à noite, todas as pessoas do meu colégio apareceram, incluindo um zelador. Havia 2 barris, toneladas de cerveja. O que você diz estava fora do meu controle. Na manhã seguinte, comecei a limpar. Levou todo o fim de semana. Alguém decidiu jogar dardos na cozinha com o conjunto de facas de bife do meu pai e o teto. Eu tinha consertado um monte de coisas ao redor da casa, mas não tinha ideia de como consertar a parede seca no teto. Finalmente consegui uma pasta de dentes branca e preenchi os buracos. Estava fantástico. Pensei ter quebrado algo, mas mal consegui consertá-lo.
terminando com outra pessoa finalmente quebrando e recebendo toda a culpa. Anos mais tarde, acidentalmente descobri que alguém antes de mim já tinha quase quebrado a coisa. Mas também consegui consertá-la. Minha amiga de infância tinha feito estes copos de Barbie super pequenos que eu acho que ela herdara de sua avó ou algo assim. Uma vez, quando nós e mais uma menina brincávamos com suas Barbies, lembro-me de pegar os óculos sem prestar muita atenção, só para olhar para baixo e ver que seu delicado arame de metal estava mal dobrado em um ângulo não natural. Eu não queria que minha amiga ficasse brava comigo. Então eu apenas dobrava o arame para cima e colocava os óculos de volta de onde eu peguei. A outra garota acabou pegando e o arame finalmente se quebrou. Ela ficou com toda a culpa. Foi uma grande coisa como os óculos, onde um único de seu tipo e super velho. É claro que me senti super mal, mas não disse nada. Por alguma razão, este incidente nunca me saiu da cabeça. Mas a história do Zente termina aqui. Anos mais tarde, eu estava apenas falando aleatoriamente com um terceiro amigo. Todos nós estávamos no mesmo grupo de amigos. Ela me contou sobre isso uma vez quando acidentalmente quebrou nossos óculos de Barbie, mas conseguiu consertá-los e colocá-los de volta sem que ninguém percebesse. E da próxima vez que ela estava sobre os óculos, ela nunca esqueceu disso. Eu fiquei surpreso e lhe contei minha história sobre o mesmo par de óculos e ambos rimos muito sobre isso. Mas ainda me sinto meio mal com isso, mas descansei bem sabendo que a culpa não foi inteiramente minha. Enquanto brincávamos uma noite, meu colega de quarto e eu atiramos para fora do vidro interno de uma janela de vidro duplo em nosso apartamento estudantil com uma pistola de pelota. Em vez de substituir a janela, passamos o semestre inteiro retirando fragmentos de vidro da moldura com um alicate. Em nosso último dia antes de sairmos, comprei uma calafetagem e calafetamos a moldura vazia onde o vidro tinha estado e a selamos. Já se passaram 6 anos e ninguém jamais notou que falta uma janela com um vidro. Quando meus irmãos e eu éramos adolescentes, nossa mãe trabalhava no turno da noite e fazíamos muitas festas, na maioria das vezes inofensivas, sem drogas e álcool, com amigos. Numa noite pateta, alguns de nossos amigos decidiram deitar-se sobre nossa mesa de cozinha, posando e sendo apenas bobos. Bem, a mesa, que era uma mesa de jantar expansível com uma folha, se dividiu ao meio e a trilha de metal para a folha estava realmente quebrada. Conseguimos empurrá-la de tal forma que ela permaneceu meio apoiada e parecia bem. Até algumas noites depois, quando nossa mãe fez algum tipo de assado pesado para o jantar. E exatamente como você imagina, logo após colocar o jantar sobre a mesa, ela se dividiu em dois novamente com o centro caindo em direção ao chão e levando o jantar com ela. Na época, minha mãe realmente acreditava que a mesa estava, sem trocadilho, em suas últimas pernas e o assado pesado fazia dentro. Só anos mais tarde, como adultos, é que ficamos limpos e admitimos a verdade. Ela felizmente achou bastante engraçado naquele momento, mas sendo uma mãe solteira que teve que esperar vários meses até que ela pudesse pagar uma mesa nova, com certeza não teria na época. Na escola eu tenho uma aula de violão que decidi fazer. Logo após assistir minhas primeiras aulas, percebi que não só odiava essa aula, mas que era muito ruim no violão. Eu estava planejando abandonar a classe e só me restavam mais alguns dias deste buraco infernal. No segundo a último dia que tive que frequentar esta aula, eu estava brincando com os amigos de alguma forma, pisei no violão. Um enorme buraco óbvio no violão. Agora, se eu fosse pego com isto obviamente me meteria em muitos problemas, e meus pais teriam que pagar por isso, conhecendo meus pais que basicamente significa que eu estou pagando por isto. Então decidi tentar consertá-lo. Estava perto do fim da aula, então tive que agir rapidamente. Peguei emprestada a fita adesiva de meus amigos e de alguma forma tentei colar a madeira de volta no lugar onde ela quebrou. De alguma forma eu a consegui, e mesmo que não parecesse a melhor, ela parecia suficientemente credível. A aula tinha acabado de terminar, e tínhamos um sistema em que simplesmente colocávamos nosso violão de volta na malha e depois o dávamos ao garoto que precisava dele na aula seguinte. Logo quando eu estava devolvendo ao garoto, eu juro que eu tinha ouvido sair, e senti o pedaço de madeira extra na minha bolsa. Quando senti isto, pensei que tinha acabado, mas não pude realmente ficar para descobrir o que aconteceu. De alguma forma eu consegui passar aquele dia de escola. E quando cheguei ao meu último dia de aula de violão no dia seguinte, percebi que ninguém estava me dando meu violão. Então vejo o meu professor me acompanhando, e neste ponto eu pensei que tinha acabado. Mas então ele diz algo como: sim, Andreu, só para que você saiba que alguém quebrou seu violão.
Então hoje você só vai estar ouvindo a lição. De qualquer forma, é seu último dia. Eu não pude acreditar. Eu não sabia o que aconteceu, mas a esta altura não me importava muito. De alguma forma eu tinha conseguido escapar. Agora eu não sei por que aquele garoto logo depois que eu lhe dei meu violão não foi contar ao professor. Talvez ele não tenha notado. Ou com medo de se meter em problemas. Talvez ele tenha feito a mesma coisa que eu. Eu não sei realmente. Tudo o que sei é que nada desse estresse teria acontecido se eu não fosse um idiota com meu violão no chão. Sou um millennial mais velho. E adorava Bola de Dragão Z. Mas as crianças, antes da internet moderna, a Bola de Dragão Z acertava o mesmo soluço a cada corrida. Chegou a um episódio na saga Frieza onde, depois disso, parou e reiniciou no dia seguinte de volta ao episódio 1. Nunca vimos Goku lutar contra Frieza, nem o plano da vegetação. E não tínhamos a internet para baixar episódios ou mesmo saber o que acontece a seguir. Então tudo o que tínhamos era heresias na merenda escolar. Havia rumores de que Goku iria Super Saiyan e transformar, e lutar com Frieza. Mas, honestamente, não sabíamos. Então um dia isso aconteceu. Agora, cheguei em casa da escola e a Bola de Dragão foi ao ar às 4 da tarde no Toonami. Eles haviam anunciado que novos episódios estavam chegando. Eu provavelmente tinha visto o original passar por uma dúzia de vezes, desde o ar das 7 da manhã, até seu horário de sábado, até a famosa corrida final do Toonami. Na minha ingenuidade de infância, eu sempre esperei que continuasse desta vez, e continuei assistindo. Mas nunca o fez. Então, quando o fez, com caraças. Você precisa entender que eu provavelmente tinha assistido aos episódios antigos, em ordem, ao longo de 5 anos. Repetidamente, Goku foi pego em um loop temporal implacável. Um dia de marmota da criação da rede de desenhos animados, e eu estava sem poder para ajudá-lo. Então o dia chegou, Frieza matou Krillin e Goku olhou para a sujeira, enfurecido. Seu cabelo piscava amarelo, depois amarelo sustentado. E eu, de 12 anos ou o que quer que fosse, perdi completamente o juízo. Naquele momento, Goku era meu espírito animal. Nós estávamos ligados. Meu covil era o planeta Namek perdido em um sonho de febre. Saltei no sofá em uma majestade convulsiva, prosperando em um momento que eu jamais reconquistaria. O Ectocoler Rice e a cereja espremeram-me nas veias. Sua fúria era minha fúria. Braços balançando. Socos de garfo de um garoto branco magricela que teria derrubado um monólito de mármore. Não havia controle aqui. Aconteceu então. Eu concentrei toda aquela febre em um único soco de falcão, e minha mãozinha macia atravessou diretamente a parede seca. A parede era verde escuro, e eu tinha que pensar rápido. Um castigo de meus pais estava esperando no horizonte. Uma das pastas da minha escola era legitimamente da mesma cor do verde. Recortei um quadrado do tamanho do buraco. Coloquei-o sobre ela e com a melhor cola artesanal já vista, e lacrei as laterais com fita adesiva suavemente prensada. Era mais do que perfeito. Claramente, eu estava destinado a ser um cirurgião. Avanço rápido. 14 anos. Estou em casa para as férias. Um estudante de medicina naquele momento, visitando os pais. Meu pai está assistindo futebol naquele antro e as tempestades entram na cozinha. Quem pôs um maldito buraco na parede e colocou este papel sobre ele? Não é nem mesmo da mesma cor. Eu tinha 2 irmãos. Sou o mais novo. E alguns como todos tinham ficado na mesma página por uma década sobre esconder este segredo. Na verdade, era apenas uma lei entendida para não mencionar aquele buraco e há muito tempo havia transitado para uma realidade subconsciente. Uma lei da natureza. Esta era a primeira de que se falava em muitos anos. A primeira regra do buraco no drywall foi não falarmos sobre o buraco no drywall. O pergaminho havia desaparecido em incontáveis dias de sobranqueado. Neste momento, nem sequer era verde, mas como um creme. Eu me desatava a rir, e meu pai se recusava a acreditar na realidade daquele buraco na parede. Simplesmente, não havia como este erro grave ter ficado invisível por mais de uma década. Nada passou por ele. Um mestre paternal de seu domínio. Inúmeros eventos esportivos haviam sido testemunhados nesta igreja desde aquele dia. O papel havia desaparecido tão lentamente, mudado tão ligeiramente no dia a dia, que ele nunca havia notado. Tiramos o pergaminho da pasta, e eis que no verso, em tinta fina, estava um programa datado da classe de inglês do ensino médio. A mãe afirma que sempre soube que estava lá, mas não sabia o que era, e depois de criar 3 meninos, aprendeu que estes mistérios eram melhores deixados em paz. Só Deus sabe o que vocês meninos esconderam naquela parede. Não.
Obrigada. Todas as tentativas de negociação de danos foram atendidas com a reivindicação de um estatuto de limitações.